Conexão Rural visitou hoje a fazenda Capão Grande, onde aqui foram cultivados e preparados e trabalhados 150 hectares no sistema Sulco Camaleão. Um sistema que gera principalmente estabilidade de produção, e essa é uma garantia, num custo de 4 sacos por hectare, 4 sacos que garantem 60 sacos, como foi bem colocado aqui. Mas não se falou só a questão de custo, se falou a questão do manejo, a questão da entrada d'água, a questão do preparo dos sucos, enfim. Eu falei aqui com o Emerson Pérez, que é o técnico que hoje é sinônimo do Sulco Camaleão aqui na região, e também falei com o Rodrigo Buchaim, ele que é o RT, o responsável técnico, ele que é agrônomo aqui e também proprietário da fazenda Capão Grande. Vamos ouvir esse material aí, interessante, com muitos dados, com os resultados também mais detalhados. Aqui hoje a gente teve essa tarde de campo aqui para mostrar isso para os produtores, né? Praticamente um projeto modelo, onde o pessoal aqui da fazenda conseguiu executar com maestria, né? Tudo desde o início com o nosso acompanhamento aqui, com projetos de uma área que até hoje a gente não tinha aqui na região. São 150 hectares de projeto de irrigação por sulco, né? Implementados com todo o acompanhamento nosso aqui com eles, desde o início dos projetos lá de suavização até o processo em si de irrigação, e agora finalizando com a colheita, trazendo os dados aqui para o pessoal, para esse povo seleto aí que veio nos acompanhar hoje. Eu vou falar depois com o Rodrigo sobre a questão do preparo, né, dos sulcos, enfim, mas eu gostaria de me ater contigo num ponto chave, que é o suco, que é a irrigação. Hora certa de colocar água. Uma frase que eu ouvi aqui hoje é o seguinte: tu tendo uma oferta boa de água, tu consegue investir em outras frentes, como por exemplo adubação, como por exemplo outras cultivares. É um sistema que te permite fazer isso aí. Quem entra nesse sistema, né, consegue ter estabilidade produtiva. A gente num primeiro momento, a gente não fala tanto em tetos produtivos, porque o nosso clima está cada vez mais problemático, a crise climática está aí, as chuvas estão cada vez mais manchadas, esse ano é o exemplo nítido disso, né? E aqui a gente fez esse ano 2 irrigações completas e 2 irrigações incompletas que choveu bem no finalzinho, né? Isso nos trouxe a produtividades entre aí talhões com 70 sacos por hectare, 60 sacos por hectare, versus os talhões que não foram irrigados, numa produtividade quase a metade disso, né? Nesse ponto, quando o produtor tem essa estabilidade produtiva, tem essa segurança que ele não vai perder nem por excesso e nem por falta de umidade, ele consegue investir mais numa cultivar de melhor teto produtivo, ele consegue colocar mais adubação, né? Ele consegue trabalhar com tecnologia mais de ponta, porque ele sabe que ele vai conseguir tirar o retorno dessa safra, né? O sistema, como tu bem colocaste, né, ele não é um sistema num primeiro momento para gerar grandes produtividades, mas sim para gerar segurança, né, gerar estabilidade num primeiro momento. Exatamente. O nosso slogan é estabilidade produtiva, porque esse sistema ele é o único dos sistemas de irrigação que faz a drenagem. E o que a gente mais precisa, na maior parte do tempo na várzea, é a drenagem. Aqui na nossa região, há 2 semanas, a gente teve 200 milímetros de irrigação. Veja a lavoura aqui atrás, não tem nenhum sintoma de deficiência ou de plantas mortas por excesso de irrigação, por excesso de chuva, né? Então esse é o ponto, estabilidade produtiva, tanto para aquele produtor pequeno quanto para o produtor grande. Aqui nós temos um produtor médio
com uma área expressiva, mas a gente tem produtores com 20, 15 hectares, e esse produtor pequeno, que é necessário que ele tenha essa estabilidade produtiva, porque se ele perde a lavoura, ele não tem essa escala para conseguir garantir a próxima safra, né? E a gente fala de custo, né? Tu falou em R$535 por hectare, isso dá aí em média 4 sacos, são 4 sacos que salvam 60. Exatamente. Esse projeto aqui teve um custo de R$530 por hectare, que compreende o politubo, os equipamentos para o politubo ali e tal, tirando a suavização. A suavização é como se fosse um investimento de correção de solo. Por exemplo, o calcário, quando tu aplica na propriedade, tu não dilui ele num ano, tu dilui por 5 anos, porque ele é um investimento. E a suavização também, tu divide ela por 5 anos. E mesmo assim, Alex, se tu pegar a suavização mais o politubo, dividir por 5 anos, tu vai ter aí 6, 7 sacos por hectare de custo, né? Diretamente aqui a gente teve 4 sacos por hectare de custo com politubo, né, e acessórios, e esses 4 sacos garantiram não só colher os 60, 70 por hectare, como acrescentaram 28, 30 sacos de produtividade perante a área não irrigada. Então, se a gente for ver em termos só de liquidez, foram 4 sacos aplicados para retirar 28 sacos, né? Em algumas áreas passando dos 32 sacos também. Então, eu acho que esse é um investimento que se mostra muito factível e traz ajuda e fôlego para o produtor, né? Importante também salientar que o Sul Camalhão está beneficiado no programa de irrigação do governo, e aqueles que ainda pensam em implantar esse sistema tem essa subvenção do governo estadual, né, Emerson? Exatamente. O projeto de irrigação por sulcos, ele está subvencionado junto com pivô e carretéis e outros tipos de irrigação, né? Foram criadas algumas regras ali, ajustadas algumas regras para incumbir o sulco. Por quê? Porque nas terras baixas, o sulco Camalhão, ele é o projeto de melhor custo-benefício. Ele chega a custar 10% do que custa um pivô, para ter uma ideia. E 5% do que custa algumas outras irrigações de maior investimento. Então, nós temos uma data limite aí de 30 de abril. Pode ser que isso seja prorrogado, né? Mas o produtor que quiser aproveitar essa subvenção pelo governo estadual, nós da GTEC aqui estamos recebendo o pessoal para fazer esse projeto e protocolar lá na Secretaria Especial de Irrigação. Perfeito, Emerson. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado à Conexão Rural, junto sempre conosco aí há 10 anos já, e seguimos em frente. Fala um pouquinho sobre essa experiência aqui com o Sul Camalhão, Rodrigo, já que é uma novidade, né? Como toda novidade gera preocupação nisso, mas pelo que a gente vê, os resultados foram melhores, né? Fala, Alex, boa tarde a todos. É um prazer receber o Alex aqui e trocar uma ideia com ele também sobre o assunto. É um sistema que veio para ficar. Ele não vai somente beneficiar a soja. O nosso negócio principal, o foco é a produção de semente de arroz. Então ele vai nos agregar a estabilidade produtiva da soja, que é 50% da nossa lavoura, e vai nos agregar também uma qualidade melhor ainda nas nossas sementes de arroz, que nós vamos ter uma redução de taipa entre 30% e 40% dependendo dos talhões. E é uma coisa que a gente tem que acabar forçando para conseguir fazer. A gente deixou a gente tem deixado áreas pós-colheita de soja para fazer antes da entrada do inverno, e a gente tem deixado áreas para fazer na primavera, atrasando o plantio da soja nela, né? Então é o meio que a gente encontrou de conseguir suavizar em torno de 150, 200 hectares por ano, para uma hora a gente chegar no final e conseguir dar um giro em toda a granja. É importante também falar para aqueles que ainda veem, né, como um desafio, essa questão de sistematização, essa questão de preparo do solo, o preparo dos sulcos, né? Qual é as peculiaridades que a gente pode destacar aí? Eu me refiro, claro, ao uso de maquinário, medidas, enfim. Olha, a gente está fazendo aqui um sistema
que utiliza a plantadeira na sua medida original de espaçamento 45 centímetros. Claro, para isso a gente precisa utilizar o equipamento RTK, né? Piloto automático, para a gente ter então as linhas de plantio em cima desses sulcos, porque a gente trabalha com um espaçamento entre sulcos de 1,35 m, que é o limite para conseguir a água infiltrar e chegar na linha do meio. Se a gente tentar fazer um sulco com mais que 1,35 m, a linha do meio acaba ficando dominada pelas de fora e não recebe água suficiente e acaba tendo aí uma produção prejudicada. Então esse é o limite, porém a gente fica com uma margem mínima de espaço, porque são 3 linhas que vão em cima do camalhão, né? E a gente tem que ter bastante cuidado na hora de plantar, mas a grande vantagem é que não precisa comprar uma plantadeira especial ou mexer na configuração da tua plantadeira, que vai ter áreas convencionais para plantar depois ou antes. E não é uma configuração rápida e fácil de mexer em espaço de plantadeira, nem todas têm essa opção, né? Então essa é uma das vantagens desse sistema, que a gente acaba não tendo que fechar linhas, e fechar uma e abrir duas como se fazia anteriormente, e não tem que adensar tanto a população nessas linhas que plantam, para compensar essas linhas que estão fechadas, para ter aí uma população média boa em 1 hectare plantado. Uma propriedade que já está na sua 3ª geração, tu falou ali com um orgulho tremendo ainda do avô Carlitos, passando pelo pai, e tu falavas também da sementeira, hoje 42 anos já de atividade, né? Hoje completando então este ano completando 42 anos na produção de semente de arroz aí, desde o tempo do nosso saudoso vô Carlitos, que a gente chamava, Carlos Buchaim. Ele que iniciou o negócio e a gente vem seguindo, né? A Capão Grande. A gente não é a maior sementeira do estado, nem almeja ser, não é o nosso foco. O nosso foco é estar entre as melhores na questão qualidade dessa semente, né? Atender bem o cliente com um produto de extrema qualidade e confiança, que ele possa plantar, dormir tranquilo, que ele vai ter uma ótima lavoura. Essa é a nossa visão, assim, né? A gente vê que muito volume a gente não consegue manter uma qualidade no trabalho. Então a gente prefere trabalhar dessa maneira, com um volume um pouco menor, porém com uma grande qualidade nas sementes. A terra é boa e a intenção é melhor ainda. Muito obrigado, viu? E obrigado também por nos receber aqui. E parabéns por abrir as portas também, não só para a inovação, mas também para essa troca de experiência com o pessoal. Isso aí. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos. Eu agradeço a todos que vieram aqui. Um abraço.